A essas alturas já é um consenso que estamos numa segunda guerra fria, mas alguns vão mais além e afirmam que estamos em meio a uma terceira guerra mundial. Dados todos os conflitos armados que estão em curso neste momento, especialmente na Europa com a guerra na Ucrânia e também no Oriente Médio, e com potencial de escalar, conforme vimos recentemente com as agressões entre Israel e Irã. Então a geopolítica está no momento mais delicado em décadas. Mas a verdade é que essas guerras são travadas em diferentes campos de batalha. Temos a guerra cinética, que é literalmente travada no campo de batalha, com exércitos, tanques, drones, aviões, mísseis. A guerra cibernética, que é aquela eletrônica, quando os países buscam invadir e agredir as redes e sistemas dos seus adversários, e também a guerra financeira, que é quando as moedas e o sistema financeiro são usados como arma para sancionar, impedir, restringir e inviabilizar transações financeiras entre os seus adversários. O risco é que uma guerra financeira pode acelerar o processo e se transformar numa guerra de fato. E nesta semana, os Estados Unidos fizeram um movimento no campo de batalha financeiro que tem o perigo de desestabilizar as relações entre esses países na Guerra Fria. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo e também mostrar como isso impacta o padrão dólar como o nosso sistema monetário. E para falar do assunto, a gente precisa, claro, recapitular o que aconteceu em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia e o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, acabou sancionando diversas instituições financeiras na Rússia, empresas, oligarcas, políticos, mas não apenas isso, também congelaram as reservas internacionais da Rússia. E isso foi feito não apenas pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, pelo Japão e por outros países onde a Rússia tinha ativos. Isso foi uma quebra de paradigma importante nesta guerra financeira, porque pela primeira vez a Rússia, um país, teve os seus ativos congelados. Sancionar os bancos ou empresas que impede que eles transacionem com o restante do mundo, especialmente pelo sistema SWIFT, era algo até já esperado pelos países, porque já tinha acontecido. Mas esse passo além de congelar as reservas abriu um precedente que deixou o mundo inteiro em alerta e buscando formas de mitigar esse risco com seus próprios países. Isso vale para qualquer outra nação, inclusive para o Brasil. E por isso que a gente viu um movimento de diversificação de reservas que foi acelerado a partir da guerra da Ucrânia. Mas como tudo isso impactou especialmente a economia da Rússia? O que a gente viu logo no estouro da guerra foi a taxa de câmbio do rublo se desvalorizando muitíssimo, então o dólar disparou na Rússia e a taxa do rublo saiu de menos de 100 rublos por dólar e chegou a quase 140, e depois com um arrefecimento e uma estabilização da situação, a taxa de câmbio voltou a cair, mas no ano passado voltou a testar o nível de 100. E eu, inclusive, fiz um vídeo à época ilustrando e ressaltando esse potencial problema para a economia da Rússia e até mesmo para o governo seguir financiando o esforço bélico. Mas a verdade é que o Banco Central da Rússia, liderado pela Elvira Nabiullina, conseguiu pilotar muito bem essa crise toda que perigava levar a economia da Rússia para o buraco. E ela fez isso especialmente colocando os juros lá em cima. Vejamos aqui primeiro a taxa de juros básica do Banco Central da Rússia, que chegou a 16% no auge, aliás, chegou a 20% ali no auge da guerra, logo depois da invasão. Depois, com a queda da taxa de câmbio, permitiu também uma queda de juros. Mas no ano passado, com essa escalada do câmbio, ela voltou a subir os juros e nesse momento está no patamar de 16%, e o câmbio vem lateralizando no nível ali ao redor de 92 rublos por dólar. E a taxa de inflação está relativamente contida, ao redor ali de 7,5%. Então sim, o Banco Central conseguiu pilotar bem. Da mesma forma, aqui o déficit fiscal está diminuindo nos últimos meses. A conta corrente que preocupava na Rússia também voltou a subir, e as reservas internacionais estão ali no nível de
relativa tranquilidade, conforto para Vladimir Putin, assim como as reservas em ouro. Eu vou voltar às reservas em ouro porque isso é algo importante e tem a ver com o risco para o padrão dólar. Mas qual foi a medida aprovada nesta semana pelo Congresso americano e já sancionada pelo presidente Joe Biden? Eles passaram um novo pacote de ajuda, especialmente ajuda para a Ucrânia, chamado de Foreign Aid Bill, então uma peça legislativa de ajuda externa, que na prática é um pacote total de 95 bilhões de dólares. Aqui tem a notícia do New York Times, que tem mais ou menos 61 bilhões de dólares para a Ucrânia de ajuda militar, também 26,4 bilhões para Israel e também para ajuda humanitária na Palestina, mais 8,1 bilhões de dólares para Taiwan e outros aliados. E aí que entrou mais um ponto específico da lei que deixou o mundo em alerta, especialmente a Rússia, porque novamente neste campo de batalha financeiro, os Estados Unidos tomaram uma medida inédita, que é permitir ao presidente americano, ao governo, não apenas o congelamento das reservas, mas também se apropriar desses ativos, confiscar esses ativos e utilizar como eles bem entenderem. E isso é algo inédito, é possivelmente uma violação de direito internacional também, que ainda não foi utilizado, mas a autorização legal foi dada para o governo americano fazer essa medida se assim achar que é necessário. Deixa eu colocar aqui exatamente o ponto que traz neste título 2 aqui, página 85, que fala sobre o Repurposing of Russian Sovereign Assets. Então é a reutilização dos ativos soberanos da Rússia. E aí diz o seguinte, que o Congresso, em relação à importância de prover compensação da Rússia para a Ucrânia, portanto, está proibindo liberar os ativos soberanos russos que foram bloqueados, também dá autoridade para garantir a compensação à Ucrânia usando os ativos soberanos russos e os ativos soberanos do Estado agressor da Rússia. E aqui mais mecanismos internacionais para usar ativos soberanos russos para prover a reconstrução da Ucrânia. Então, aqui está a parte realmente que é uma novidade e é mais um passo nessa direção de beligerância financeira e que a Rússia já falou que se isso for adiante, que se a Europa também tomar essa medida, ela vai ter uma resposta que vai machucar. No momento, nos Estados Unidos foi dada apenas a autorização para o governo fazer essa medida, para realizá-la de fato. Mas o governo americano já disse que vai consultar também os seus pares no G7 antes de levar isso adiante. Mas de fato abre um precedente importante, porque em meio a essa guerra financeira que escalou e muito quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o que a gente está vendo é mais uma fragmentação do sistema financeiro, mais restrições e exclusões de países do sistema financeiro, e agora com este novo precedente, não apenas de congelamento, mas de confisco de ativos. E o risco, e esse que é o problema desse tipo de medida, não apenas que isso escala ainda mais as tensões, podendo levar a mais confrontos de fato, mas a mensagem que passa para os demais países, inclusive aqueles que ainda não estão em meio a uma guerra cinética, como é o caso da China. Só que nesta semana, o secretário de Estado Antony Blinken está em viagem para a China e o que as notícias estão afirmando é que ele vai pedir para a China parar de fornecer matéria-prima ou seguir transacionando e ajudando a financiar a guerra na Ucrânia, ajudando a Rússia a financiar a guerra na Ucrânia. Bom, e se a China simplesmente ignorar, qual será o próximo passo? Daqui a pouco, essas sanções financeiras que agora estão atingindo majoritariamente a Rússia podem ser estendidas à China. E aí que começa a intensificação dessa batalha financeira, que um lado vai responder de alguma forma, seja no campo financeiro, seja no campo cibernético, ou daqui a pouco
na guerra de fato, que seria o pior dos mundos. Por isso que é tão delicado e por isso que é perigoso esse tipo de medida, porque é mais fragmentação, é mais uma medida para aumentar esse distanciamento entre os países, essa polarização nessa Segunda Guerra Fria, que infelizmente pode se tornar de fato uma terceira guerra mundial. E quando a gente vê a quantidade de ativos que os Estados Unidos têm no exterior, a China também pode machucar os Estados Unidos, seja cidadão, seja empresa, seja o governo, da mesma forma como pode fazer isso contra a Europa. Então, é um momento delicado, a guerra financeira avança cada vez mais e os países, por conta disso, buscam alternativas, buscam uma forma de mitigar esse risco de dólar e sistema financeiro sendo usados como arma geopolítica. Eu volto à questão do ouro. Então aqui tivemos a Rússia que já vinha aumentando as compras de ouro, especialmente depois que ela tomou a Crimeia da Ucrânia em 2014, mais do que dobrou as reservas de ouro de 2014 para cá, mas o mesmo a gente viu com a China, aumentando bastante nesse mesmo período também, mais do que dobrou as reservas de ouro. Mas outros países também estão fazendo isso porque notaram que, opa, se isso aconteceu agora com esses países, por algum motivo no futuro, pode acontecer comigo. O precedente está dado. Seja qual for o motivo, a possibilidade técnica, o poder para tanto, está aí. Então é preciso mitigar esse risco e vale para qualquer país, especialmente os países também do BRICS agora. E só para mostrar o nível de ativos que os Estados Unidos têm no exterior, aqui são os dados de posição internacional de investimento. Os Estados Unidos têm cerca de 35 trilhões de dólares de ativos no exterior. E especula-se que na China seja cerca de 5 trilhões de dólares. Apenas de ações de empresas chinesas, os residentes americanos têm mais ou menos 1,2 trilhão. Então, há formas, sim, de o Partido Comunista também prejudicar os interesses americanos no meio dessa guerra financeira. Mas, de fato, é um momento que exige atenção. Infelizmente, não estamos vendo nenhuma desescalada nas tensões, não está havendo uma busca por mais diálogo ou alguma negociação de paz. Pelo contrário, estamos avançando mais em guerra cinética, Oriente Médio, cibernética e agora mais um novo capítulo da guerra financeira. Quem quiser saber mais sobre o que está acontecendo com o ouro no mundo e as reservas dos países, a gente fez um conteúdo exclusivo para os membros do canal, vou colocar ele aqui em cima. Quem não é membro ainda, considere se tornar membro, aqui abaixo tem o botão. Espero ter gostado desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhem, deem um joinha e voltamos no próximo. Valeu!